Interromper, meu amigo, desculpa te interromper, eu preciso ir para Brasília, porque nesse momento o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está dando uma coletiva de imprensa e a gente vai acompanhar um trecho dela aqui na programação da Jovem Pan. Que as medidas provisórias caiam no plenário da Câmara, no plenário do Senado. As casas são equivalentes. A Câmara é casa iniciadora de projetos de lei, PECs, MPs, projeto de lei complementar, PLNs. Tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora e não quer ser. Quer ter protagonismo. Se dividir as indicações de ministro Supremo, de ministro STJ, de agências reguladoras, de embaixadas, a gente pensa em dividir a atribuição. Senão, eu não tenho autorização dos líderes da casa, com todo respeito, para fazer qualquer mudança no rito de medidas provisórias. E eu quero reafirmar, quem propôs isso ao presidente Davi fui eu. Pedi desculpas no Colégio de Líderes, porque o Colégio unanimemente foi contra a Câmara abrir mão das suas prerrogativas e eu atendi, cedi. E o pior, o Senado, depois da proposta, me enviou um texto, eu forneço a todos os jornalistas que quiserem. Eu recebi do secretário-geral da mesa do Senado, recebi o secretário-geral da mesa do Senado autorizado pelo seu presidente a negociar esse texto. Negociamos o texto na sexta-feira de manhã e na sexta-feira da noite, depois do texto negociado, o Senado alterou a negociação de novo por influências locais de questões pontuais e alterou o texto que o próprio Senado mandou. Foi aí que eu chamei a reunião de líderes, se vocês estão entendendo, e os líderes não confirmaram, não compactuaram com o texto proposto. E aí o Senado perde a razão. Propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com a truculência, unilateralmente querendo instalar comissões mistas, e eu repito, que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias. Depois da mudança do rito no período da pandemia, esse assunto foi minimizado ao máximo. Só tem interesse nessas comissões quem defende aquele problema antigo que existia, e todos os jornalistas mais experientes sabem disso. Eu continuo muito tranquilo, com o respaldo de toda a liderança da casa, para continuar dialogando e conversando. E informar os senhores jornalistas que a pauta da Câmara na semana que vem, com efeito administrativo, será de segunda à noite à quinta-feira, da medida provisória 1041 à medida provisória 1053, enviadas num gesto que eu penso de bom senso do presidente Rodrigo, e agora de manhã num contrassenso, aceitando uma questão de ordem num gesto que não vai levar a canto nenhum, vai enforcar as decisões se por acaso não sentarmos na mesa. Eu penso ter feito um esclarecimento razoável do que está acontecendo, para que não parem dúvidas que o que nós defendemos não é ir contra a Constituição, mas numa proposta de entendimento das duas casas, de alterarmos a Constituição para chegarmos num rito mais atual e que atenda às demandas das duas casas de funcionamento. Nós não queremos afrontar a Constituição, muito menos declarar guerra ao Senado, nem ao Senado à Câmara. Isso não vai levar a canto nenhum. Mas não fui eu que interrompeu conversas, não fui eu que deixou de conversar e não fui eu que mandei texto e voltei com a minha palavra. Então, simplesmente nós estamos nessa situação e na normalidade da votação das medidas provisórias na semana que vem, eu espero que esse clima arrefeça. E aí os senhores ficam à disposição aqui para algumas perguntas antes que eu saia para conversar com a parte jurídica, a parte política sobre os fatos que vão acontecer. Muito bem, gente. Nós estamos ouvindo a entrevista coletiva do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vamos continuar. Uma proposta de alternância de início que foi rechaçada pelos líderes porque nós estaríamos abrindo mão de 50% da nossa prerrogativa. O texto chamou a imprensa na manhã de hoje lá em Brasília justamente para mostrar uma certa disposição aí da Câmara de desengavetar essas MPs, que é um negócio que já está durando há algum tempo, né, Dani? Olha, essa fala dele mostra é uma demonstração de forças, né? Ele está ali falando tudo o que aconteceu com relação no relacionamento dele com o Pacheco no Senado e está colocando muito claramente uma demanda de mudar realmente o rito oficial para o que tem sido praticado nos últimos tempos desde a pandemia, que é quando a medida provisória ela chega no Congresso, não chega através de uma comissão e vai direto para a Câmara dos Deputados, que é a vontade ali do Lira, enquanto que o Pacheco gostaria que voltasse para o rito anterior. Então, é um clima ruim,
esse relacionamento conflitivo entre as duas casas geralmente não produz nada de bom para o brasileiro que está preocupado com o futuro do país. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos. Mano, por favor. Cadê o Mano? Pois é, tem que ver como que vai ser a situação da base do governo no Congresso, né? Se vai ser o primeiro teste, né? Se o presidente Lula de fato conseguiu fazer uma articulação para ter uma base ou se vai passar dificuldade. Muito bem, Mano, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no Morning desta quinta-feira. Nosso Mano Ferreira, firme e forte. Olha,